Seja muito bem-vindo à segunda aula da jornada do posicionamento da Sky. Eu sou a Sass Cláudio, a voz ousada, aquela que está te guiando nessa jornada. E nesse evento eu estou te mostrando como você pode faturar pelo menos R$10.000 mensalmente no mercado da beleza, se posicionando de maneira correta. E na aula de hoje você vai aprender os pilares que eu e as minhas alunas utilizamos para sermos valorizadas e bem pagas e bem posicionadas com os nossos serviços. E não te preocupa, porque o que eu vou te trazer aqui para você agora é totalmente aplicável no seu negócio, independentemente do estágio que você esteja na sua carreira. Ou seja, você pode ser iniciante, tá começando agora, tá dando seus passinhos de formiga, ou já está na área por algum tempo, assim como eu que já estava patinando e não sabia o que fazer. Esse conteúdo dessa aula vale ouro, ousada. E na primeira aula da jornada, você descobriu os erros que te impedem, então, de faturar alto, de faturar os seus R$10.000 mensalmente aí na nossa área. Também conhecer um pouco da minha história, da onde eu vim, como eu vim parar aqui, quem sou eu na fila do pão e por que eu tô aqui te dando essa aula, né? E o mais importante, você viu como essa área de atuação pode ser imensamente lucrativa para você. Então, ousada, se você ainda não assistiu a aula 1, é muito importante que você pause esse vídeo agora e clique no botão da aula 1 aqui em cima para assistir antes de continuar a aula 2. Se você já assistiu, tá tudo certo, segue aqui comigo que a gente tem muito conteúdo pela frente. Antes de começar, eu queria agradecer a todos os comentários da primeira aula do nosso evento, também as marcações lá no Instagram do qual eu pude compartilhar. Eu respondi todas uma por uma. E se você não conseguiu deixar o seu comentário ou sua dúvida, depois de assistir essa aula, você pode deixar novamente. Eu sempre falo e ensino para todas as minhas alunas e mentoradas que existem pilares sólidos para você conseguir alcançar os seus 10K. Não é mágica, não existe mágica. A gente precisa desses pilares para então conseguir atingir o nível que a gente quer e realmente conseguir ter um bom posicionamento. São vários pilares que a gente constrói e a gente vai construir juntas durante essa aula para a gente conseguir ter uma percepção, aumentar a nossa percepção de valor para a nossa cliente. Eu vou te mostrar aqui na íntegra os meus 5 pilares que fazem de ter um posicionamento de alto valor. Lembrando que quando falamos de alto valor, eu não estou falando de caro ou barato. Eu estou falando da maneira que você quer se posicionar perante o seu público, a sua audiência, a sua cliente. Os meus 5 pilares eu chamo de CPET. Por que CPET? Porque é a sigla de cada palavra, então eu uso essa nomenclatura de CPET, que são o quê? Conteúdo, imagem pessoal, posicionamento, estratégia e, por último, e não menos importante, a técnica. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você feche o seu olhinho aí e lembre comigo, por que a gente assiste tanto filme? Por que assiste série? Por que a gente vai até o cinema? E a gente fica curioso para saber o que acontece naquela série que a gente tanto gosta. A gente se identifica tanto com o protagonista que a gente precisa saber o que está acontecendo com ele. Por que às vezes a gente se identifica tanto com esse personagem? Porque todos os filmes e séries são baseados em contar histórias. E desde criança nós estamos acostumados a ouvir e contar histórias também. E quanto mais temos conexões com alguma história, mais nós guardamos dentro da nossa memória. Quanto tempo nós perdemos aqui acompanhando as pessoas? Vou te dar um exemplo simples. Quanto tempo a gente fica ali nos stories, vendo o que tal pessoa está fazendo? Principalmente aquelas pessoas que a gente gosta de acompanhar o conteúdo, que a gente segue, que a gente se inspira. Muito tempo. Se deixar a gente passa a hora e a gente nem vê, não é mesmo? É isso que acontece exatamente aqui comigo, por exemplo. A maioria das minhas alunas, elas se conectam comigo de alguma forma, através da minha história, através do que elas veem ali, existe uma conexão e por isso elas me acompanham e se inspiram em mim. Elas se identificam com o meu conteúdo, com a minha bagagem, com a minha história, com a minha transformação, com a minha empresa, com tudo. Quando a gente começa a entender que tudo é conteúdo, isso vai começar a te colocar em outra posição na cabeça da sua cliente. Por que eu tô falando isso? Talvez agora esteja muito confuso aí para você, mas calma que já vai clarear. E quando eu comecei a entender que tudo é conteúdo, tudo mudou em relação ao meu posicionamento. Por isso que eu falo para vocês sempre, principalmente quem me acompanha nas minhas redes sociais, o meu conteúdo começa no bom dia. Vocês veem que todo dia eu dou lá bom dia, usadas ou good morning, ousadas, ou às vezes se eu quero falar outra língua, eu falo italiano, ou arrisco com francês. Eu sempre uso bordões de bom dia porque eu não apareço, é raro, ou eu não apareço porque eu tô cheio de coisa para fazer, ou quando eu apareço, eu sempre apareço dando bom dia, porque o meu conteúdo começa ali. Por que eu tô falando isso? Porque
Quando a gente começa dando bom dia, a gente já está criando ali uma conexão com o nosso público. A gente está começando a fazer o nosso storytelling. A gente começa a ter uma narrativa, algo que envolve o público e que prende ele. Muitas das minhas alunas respondem o meu bom dia ousada, com foguinho, ou bom dia, prof. E quando eu falo também que começa no bom dia, às vezes a gente não sabe, dei bom dia, e aí, o que eu faço? Ou como que eu posso começar o meu conteúdo? Como que eu jogo esse conteúdo ali? Por que eu tô falando que o meu conteúdo começa no bom dia? Porque ou eu dou bom dia para as minhas alunas e para as minhas mentoradas, ou que o meu foco é esse, ou, por exemplo, no Instagram do meu estúdio, do Woman. Inclusive, hoje eu tô com a canequinha aqui dela, ó. Porque, por exemplo, se eu quero começar uma narrativa, algo que prenda a minha cliente para trazer ela para dentro do meu estúdio, eu vou lá e digo, bom dia, Woman. Se vocês quiserem acompanhar é @cilioswoman, por favor, fiquem à vontade, que lá também tem muito conteúdo para quem trabalha aí com técnica e precisa dele. Bom dia, Woman. Eu sempre dou assim. Então, eu coloco lá, quem faz o conteúdo de lá todo sou eu, tá? Então, eu coloco assim, essa cliente veio aqui hoje para eu arrumar a sobrancelha dela, tô dando o exemplo, tá? Bom dia, Woman, essa cliente veio aqui hoje e ela queria arrumar a sobrancelha dela, a sobrancelha dela estava falhada e por conta disso ela veio nos procurar, porque ela sabia que aqui a gente ia conseguir ter a solução para o problema dela. Então, olha como eu já consegui ter uma narrativa dentro do próprio bom dia e eu consegui prender a atenção das minhas clientes junto com aquela outra que veio para resolver um problema. Isso também gera uma emoção e uma conexão. A outra cliente que estiver olhando aquilo, ela vai pensar, aquela pessoa, aquele lugar tem a solução para o meu problema. Então olha como é um conjunto de pequenas coisas que juntas elas fazem todo sentido. Outro exemplo. Essa cliente, ela veio com uma dúvida de extensão de cílios, ela teve uma experiência ruim há um tempo atrás, e aí ela vê que a gente cuida da saúde do fio, que a gente mostra todo dia que isso é super importante, que as nossas profissionais são profissionais capacitadas, e que ali ela vai passar por uma experiência que ela não vai ter esse problema de ficar com o cílio doendo, machucando, incomodando, que nós estamos ali para cessar essa dor dela. Isso também é uma dor da cliente, isso desperta um gatilho de reciprocidade. Nossa, eu já passei por isso, então eu quero ir lá, ou eu quero indicar para uma amiga que elas vão resolver esse problema. Então você chama a cliente e você acaba envolvendo ela. Então olha aí quanta ideia, já que estamos no pilar de conteúdo, quanta ideia de conteúdo eu já dei para você. Quais são as dores e o desejo da tua cliente? Você sempre tem que pensar assim, eu, como cliente, o que eu sinto na hora que eu vou fazer uma sobrancelha? A minha sobrancelha, eu tenho medo que alguém vá lá e faça uma cagada nela e fique falhado. Tudo é conteúdo. Quando você começar a entender isso, você vai ver que a criação de conteúdo para você vai ficar mais leve, porque tudo é conteúdo. Nosso dia a dia é feito de vários storytellings que juntos se tornam enormes. Mostra um pouquinho dos bastidores da tua empresa, mostra o que você faz lá dentro. Eu faço isso, isso, isso. Agora eu já estou aqui, eu estou comprando tal produto, eu estou fazendo tal coisa. Se você quer para o seu perfil de clientes, se você quer atrair clientes, você precisa mostrar os produtos que você trabalha, você precisa mostrar como que é seu ambiente. Coloquei um cheirinho tal hoje, estou trabalhando com óleos essenciais. Comprei uma maca nova que é mais confortável para minha cliente. Ou conteúdo para prospectar alunas. Lá no seu perfil você mostra um pouco do seu processo, da onde você veio, aonde você está, para onde você quer ir. Mostre como que foi o seu processo, a sua jornada. E isso vai fazer com que ela pense, essa pessoa tá onde eu quero estar, ou essa pessoa vai chegar onde eu quero chegar, eu quero aprender com essa pessoa também. O seu storytelling. Vocês podem perceber que nas minhas redes, primeiro eu vivo aquilo, depois eu mostro aquilo que eu tô vivendo e depois eu ensino. Eu já não saio ali ensinando por quê? Porque não é só mostrar que eu tô ensinando que vai fazer com que eu tenha aluna. Eu primeiro tenho que mostrar que eu vivo aquilo, eu primeiro tenho que mostrar que eu vivo dentro de um estúdio, que eu ministro cursos, que eu dou palestras. Depois que eu estou mostrando isso, aí sim eu começo a ensinar. Porque senão começa a ficar muito confuso e as pessoas não conseguem entender aonde elas vão te colocar dentro da cabeça dela. E por que eu tô falando isso? Porque nós estamos falando de posicionamento. Eu falei para você que eu ia te ensinar a se posicionar e ser a única na cabeça da sua cliente, mas antes disso entra essa parte do conteúdo, porque é com o conteúdo que a cliente vai conseguir ver
Em qual grau de importância você está ali dentro da mente dela? Você precisa parar, amiga, de uma vez por todas com essa coisa, com essa noia de que criar conteúdo é um saco. Você é a base do seu conteúdo e, por favor, depois disso que eu estou te ensinando, entenda isso. Vou te dar um outro exemplo que acontece muito na nossa realidade. Às vezes você sai com uma pessoa e você pensa, ai, aquela pessoa ela não tem conteúdo. Ou você sai com aquele boy e quando ele abre a boca, ele é lindo, maravilhoso, e quando ele abre a boca, você pensa, meu Deus, esse boy não tem conteúdo. Vocês estão vendo que conteúdo é tudo que sai da nossa boca? Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, aonde a gente vai, aonde a gente ir, as conversas que a gente tem com as outras pessoas, tudo é conteúdo. Gente, o que eu tiro de conteúdo, principalmente pro perfil do meu estúdio, de conversa que eu tenho com as minhas clientes, é coisa de outro mundo, tá? Todo dia eu tenho uma lista de conteúdo, se eu quiser, para criar, só conversando com as minhas clientes aqui na maca. Então, só para ficar bem claro, o que você faz, tudo que você faz da sua vida é a base do seu conteúdo. É isso que vai fazer você se conectar e inspirar as pessoas. Para de ter vergonha de mostrar. Eu mostrava o meu começo dentro da sala da minha casa, quando eu, com uma maca emprestada, eu comecei. Depois eu fui para uma salinha, gente, onde tinha só uma maca pequenininha e um carrinho do lado. Depois eu fui, como eu falei na primeira aula, para um lugar um pouquinho maior e assim foi indo. E eu mostrei todo o meu processo. E foi dali que eu comecei a ter minhas primeiras alunas. Eu não tinha vergonha de mostrar. Então não tenha vergonha de mostrar de onde você começou, aonde você está e para onde você quer ir. Só assim é que você vai conseguir se conectar realmente com as pessoas que você quer, com as clientes, com as alunas que você quer. Se você mostra, primeiro que não existe momento perfeito. Se você mostra só onde você já está, as pessoas não vão querer saber, as pessoas querem saber o restante. Então, por favor, tá? Entenda que você é a base do conteúdo e entenda que você não precisa ter vergonha do seu processo, porque é ele que vai fazer você se conectar com as pessoas. Qual é o teu repertório? Quais lugares você gosta de ir? Eu gosto de lugar onde tem música. Quais lugares você gosta de ir? Às vezes você não gosta, às vezes você gosta de ir numa biblioteca, às vezes você gosta de ir, não sei, num parque, ver a natureza. De que forma você está expandindo o seu mundo para expandir o mundo de outra pessoa? Olha que bonito isso, hein? De que forma que você está mostrando para as outras pessoas que você é uma pessoa que você tem repertório? É aí que está o tal da palavra repertório. Você precisa mostrar para outras pessoas que você tem um repertório. Você tem que ser interessante. Ah, Sassi, mas eu não faço nada, eu não saio. Mas não tem um mato perto da tua casa? Que tu possa ir, que tu possa tirar uma foto, possa sentir a natureza? Não tem um museu? Quantas vezes foi no museu da tua cidade? Não precisa ser viajada, não precisa viajar ao mundo, não precisa ir para o Louvre, não precisa fazer isso. Aposto que daí na tua cidade tem muito lugar que você nem conhece. Você não expande o teu mundo. Você vai no mesmo restaurante, come a mesma comida, vai para faz o mesmo caminho da academia todo dia, vai para a mesma baladinha, vai para o mesmo rolê sempre. E aí não conhece novas pessoas, não expande o teu repertório e fica só naquela mesmice ali. E se não se torna uma pessoa interessante. Então, ousada, começa a ir em lugares diferentes, começa a provar coisas diferentes, começa a expandir o teu mundo, a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Você vai aprender muita coisa e isso vai conectar muito, muito para você que entrou aí na jornada do empreendedorismo, que precisa das pessoas para você vender o seu negócio. Como que você vai conversar com uma cliente se você não tem repertório, se você não vai para nenhum lugar, se você não lê livro? Qual livro tu tá lendo ultimamente? Você não precisa ser expert em leitura ou, né? Não é nada disso. Mas você precisa expandir o seu repertório, até musical também, musicalmente falando. Ou você só gosta de ouvir Anitta e ouvir modão e... Não, ousada, pelo amor de Deus, tem muita coisa que você pode aprender ouvindo uma boa música, indo para um lugar que você nunca foi, comer pertinho da sua casa. Não precisa gastar um monte de dinheiro, não é disso que eu tô falando. Tô falando para você ser uma pessoa interessante, para você ser uma pessoa que abra o seu campo de cultura, falando assim, para você ter mais clareza do que eu tô falando.
Qual que são os seus filmes, as suas séries? Com filme e com série a gente aprende tanto. Eu não comecei a falar isso lá no começo. Por que a gente se identifica tanto com filme e com série? A gente aprende muito, tem muita série, muito documentário, muita coisa boa pra gente ver. Como que começou o seu gosto por empreender? Desde criança você falava que gostaria de ser o quê? De onde você veio? Você começou a trabalhar aonde? Foi CLT aonde? Depois foi para onde? O que aconteceu para você querer empreender? O que te motivou a isso? Cada uma tem suas motivações. E por que você não conta isso? Isso faz parte do seu repertório. Por que você começou? Quem que te ajudou? Quem foi aquela pessoa que disse, não, eu vou te ajudar, ou ninguém me ajudou, eu dei um peitaço, fui sozinha mesmo? Quais foram os seus primeiros cursos? Quem te ensinou? Quem foi tua mentora? Quem foi tua professora? Quem foi tua master? O que te levou a estar onde você está hoje? E aí eu falo novamente, você precisa expandir o seu mundo. Isso é importantíssimo, tá, ousada? Presta atenção. Isso é importantíssimo para quem quer palestrar, para quem quer ministrar cursos. Lembra de novo dos filmes da série que tudo conecta, as pessoas se conectam com pessoas. É por isso que, agora falando culturalmente aqui, é por isso que a indústria cinematográfica ela é uma das que mais fatura de todas as indústrias. Tá? Tirando a alimentícia aí. A indústria cinematográfica, ela fatura milhões, porque conecta. Porque histórias se conectam com histórias e pessoas se conectam com pessoas. E aí eu falo que você precisa ter um lugar. Pode ser uma pasta no Drive, pode ser um documento no Google, pode ser um bloco de notas do teu telefone, pode ser o Notion, o Trello, aquilo que você... Ou caderninho mesmo, não importa o jeito que você se adapte melhor. Aonde que você escreve aí o seu repertório? Quais suas ideias? Cria o seu arsenal de histórias. Eu comecei a colocar um caderninho do lado da minha cabeceira e eu sempre lembro de tudo que eu sonho, tá? Uma loucura na minha cabeça. E aí eu comecei a colocar um caderninho do lado da minha cabeceira e sempre que eu sonho com alguma coisa, durante a noite eu levanto muito. E eu escrevo ali o que eu sonhei, tive uma ideia de alguma coisa. Eu vi o Jô Soares falando isso uma vez e eu pensei, meu Deus, eu também vou fazer isso. E o que aparece de ideia para mim quando eu tô dormindo, você não tem ideia. Outra coisa muito importante, se você não cria o seu repertório, se você não cria o seu arsenal, se você não tem um lugar para colocar ali todo o seu repertório, suas ideias, você vai ser mais uma daquelas que só copia e cola. Vai lá, vê um negocinho, achou interessante, copiou e colou e imitou a coleguinha. E aí vai achar que tá arrasando e daí não conecta nada, não engaja, não dá nada e nunca vai dar. Porque se você copia e cola, não tá sendo você. E aí é por isso que você não tá conectando. É legal sim modelar no universo, nada se cria, tudo se copia. Eu concordo que se você se inspira, você precisa modelar, mas eu não acho certo copiar e colar. Então, quando você copia e cola, não é você que tá ali. É a outra pessoa que fez aquilo. Então, para resumir, finalizar esse primeiro pilar importantíssimo, que eu tenho certeza que cessou toda a tua dúvida em relação à criação de conteúdo, conteúdo é tudo que sai da sua boca. Tudo que a gente transmite na nossa imagem, tudo que você conversa com alguém. Por isso eu falo, veja na mesa de quem você está sentando. Sabe aquele ditado que diz assim, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, troque de mesa? E a gente encerra esse primeiro pilar dessa maneira. E eu quero ver o teu couro ferver, porque o segundo é um dos que eu mais gosto. Então vamos para o segundo pilar, que é imagem pessoal. Aquela que eu gosto tanto de falar e que eu falo tanto para vocês. Óbvio que ela é um dos pilares de toda a minha construção de marca, de toda a minha construção de autoridade e de todo o meu posicionamento. Quando eu falo de imagem pessoal, eu falo de imagem pessoal intencional. O que é intencional? Qual a sua intenção com a sua imagem? Se você nunca parou para pensar nisso, então aqui é o teu momento. Qual é a intenção que você quer passar com a sua imagem? O que você quer que a outra pessoa sinta quando ela te olhar? Principalmente a primeira vez. Eu não quero saber se você tá de blazer. Na primeira aula você reparou como eu tava um pouco mais formal, digamos assim. Eu tava de blazer, eu tava com acessórios pequenos para que vocês não prestassem atenção neles. Eu não estava com meus ombros aqui à mostra. Por quê?
Porque não importa se eu tô aqui dessa maneira agora. Vocês não estão me vendo como se eu não fosse uma autoridade, como se eu não tivesse aqui pra te passar exatamente isso. Eu vim exatamente dessa maneira porque eu quero te mostrar que não é um blazer, não é uma roupa cara, não é uma roupa de alfaiataria, não é um copo, não é uma taça. E eu sei que você pensa, ai meu Deus, inclusive falamos isso na primeira aula, né? Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu sei que você pensa aí na sua cabecinha que agora para você é fácil falar, que agora você já tá assim, né? Tá toda bonitona, já chegou onde eu quero chegar, mas não tem nada a ver com isso. Todos esses elementos que vocês estão vendo aqui realmente é o que a Sassi vive. Eu sou exatamente essa pessoa aqui na frente de vocês e por trás também. Por quê? Porque eu gosto de estar de batom vermelho, eu gosto de ter várias tatuagens, eu gosto de ter o cabelo vermelho. Eu gosto de roupas que me valorizem. Por que eu falo que eu sou a boss ousada? Porque se você parar pra perceber, quase todas as minhas fotos eu tô com decote. E eu não deixo de ser uma autoridade, de ser uma referência, porque eu estou com decote. Eu gosto de andar assim, de me vestir assim, e eu não tenho problema nenhum com isso. Isso não vai tirar o mérito de eu ser uma boa profissional, mas óbvio que por trás de tudo isso, eu precisei desconstruir todas as minhas crenças, que inclusive falamos na aula 1. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você preste bem atenção nisso agora. Você já ouviu falar de percepção imagética? Nós, seres humanos, somos seres visuais por natureza. E também somos muito apegados a padrões. Isso quer dizer que nos primeiros segundos, ao encontrar alguém, nosso instinto de sobrevivência decide se aquela pessoa representa uma oportunidade ou uma ameaça, se é amiga ou se é inimiga. Querendo ou não, você vai ser percebida de alguma forma. Afinal, tudo é imagem. Como assim, prof? Tudo é imagem. A sua roupa. Imagina se eu viesse aqui dar aula para vocês, né? Vestida com uma roupa de academia, ou vestida com um moletom, ou vestida, não ia estar compatível, eu ia ter ruído na minha comunicação. Quando eu falo que tudo é imagem, a roupa, o cenário, os acessórios, a identidade, o tom de voz. Imagina se eu viesse dar aula para você de posicionamento falando desse jeito aqui. Não combina, não existe ruído nessa comunicação. E óbvio que você não precisa ser desse jeito que nem eu. Você não precisa estar sempre falando, gesticulando como eu faço. Pode ser que você seja mais calma, pode ser que você seja mais tranquila e tá tudo bem. Mas o que eu falo é que tudo é imagem. E aí você precisa entender que tudo comunica. A sua linguagem corporal comunica. Eu sou uma pessoa, por que o meu cabelo é vermelho? Por que eu sou cheia de tatuagem? Eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada. Muito agitada. Então imagina eu com tudo isso aqui, com batom vermelho, com cabelo laranja, cheia de tatuagem, falando assim baixinho. Não tem nada a ver. Não combina comigo. E eu comecei a entender quais eram as minhas alunas, o que elas queriam e como elas queriam, quando eu comecei a entender qual percepção a minha imagem passava, qual conjunto de percepção eu estava criando na cabeça delas. Como escolher a percepção que as pessoas terão de mim. É aí que entra a imagem pessoal. Se pergunte hoje, como que você se vestiria para ir para uma entrevista de emprego? Óbvio que você não vai para uma reunião de emprego ou uma reunião de negócios, né? De pijama ou com uma roupa de academia. Você, no mínimo, escolhe a sua roupa mais apresentável profissionalmente. Aquela que você pensa. Não, se eu for com essa vestimenta aqui, eu vou ter mais credibilidade, eu vou passar mais segurança, certo? Em qualquer entrevista de emprego que você vai, é assim que vai funcionar. Então, dentro do teu Instagram e dentro do seu negócio, por que seria diferente? Por que precisa ser diferente? Não tô dizendo que você precisa estar lá toda a vida formal, não. Mas quando eu vejo que eu não tô muito bem apresentado, tirando os meus treinos, os meus dias de rotina normal, eu não gravo conteúdo para você de pijama. Eu não gravo conteúdo para você de moletom. Eu mostro para você que quando você olha para mim, você sente segurança, você sente que realmente eu sou aquela pessoa que tá ali para te ensinar e que você não vai se arrepender se você estiver ali comigo. Como eu falei anteriormente ali no começo da aula, tudo que eu coloquei aqui hoje foi pensado
Os meus ombros mais de fora mostram que eu sou um pouco mais despojada, mais descolada, diferente da aula 1, que eu estava extremamente formal e mais profissional. O meu cabelo mais sem estar tão escovado, sem estar tão chapado, mostra que eu sou mais acessível. O meu acessório grande mostra que eu estou um pouco mais jovial hoje, para que você se sinta acolhida, para que realmente a gente esteja tendo aquele papo tete a tete, eu e você. Então, tudo isso precisa ser pensado. O que você quer passar? Por isso que eu falo que a sua imagem, ela tem que ser intencional. Se você olhar pra mim, aqui na parte de baixo, eu tô com uma calça nude e com tênis. E eu adoro andar de tênis. Eu não preciso colocar um saltão para vir dar essa aula. Eu não preciso estar sempre de saltão. Não é sobre isso. É a intenção que você quer passar. Vai que o seu público seja um público mais jovem, que você seja mais jovem. Por que você tem que estar de saltão? Porque você tem que estar extremamente arrumada. Você não vai se conectar. É aquilo que eu estava falando antes. É o copia e cola. Eu quero que a minha cliente veja que eu sou uma pessoa mais acessível, que eu sou uma pessoa mais jovial. Automaticamente você vai se conectar com essas pessoas. Porque as pessoas estão vendo em você o que elas são. E aí você se pergunta, tá, prof, mas como que eu chego na minha imagem que eu quero construir? O primeiro passo para construir a sua imagem intencional, é o que eu acabei de falar antes, é ter clareza do que você quer transmitir. Eu quero atrair aquelas clientes poderosas, aquelas clientes mais chiques, aquele público mais É esse tipo de público que eu quero atingir. Aqui no meu estúdio, eu venho trabalhar de salto, eu venho trabalhar sempre mais formal, toda de preto, de blazer, como eu falei até na primeira aula para vocês. Por quê? Porque eu sei o tipo de cliente que eu quero ter. Então, eu quero ter o tipo de cliente que não hesite em passar o cartão para mim quando eu dou o meu valor. Então, as minhas clientes, elas são clientes mais velhas. A gente não tem público jovem dentro do meu estúdio. As profissionais não são jovens dentro do meu estúdio. A mais jovem tem 29 anos. Então, todas aqui somos mulheres mais velhas. Nosso público é de mulheres mais velhas. Não tem cabimento eu botar uma calça jeans, um all-star, uma blusinha e vir trabalhar. Elas vão olhar pra mim e elas vão, na hora, me tirar ali da cabeça delas e olhar pra pessoa que tá do lado atendendo comigo. Porque o meu público não é assim. Como você precisa ter clareza daquilo que você quer transmitir, você também precisa ter clareza do que não quer transmitir. Eu não quero que aquela pessoa me veja assim. Eu não quero mostrar aquela imagem muito poderosa e talvez assustar as minhas alunas. Pode ser. Então, você também tem clareza daquilo que você não quer transmitir. E agora eu quero fazer um exercício com você. E eu quero que você escolha papel e caneta aí na mão. E escreve aí pra mim 3 palavras ou adjetivos que você quer transmitir e que você gosta. Que você pensa assim, eu quero transmitir que eu sou organizada. Eu quero transmitir que eu quero transmitir segurança. Que eu sou uma profissional que transmite segurança. Escreve 3 palavras ou 3 adjetivos. Agora escreve 3 que você não quer transmitir, que você não gosta. Depois eu quero que você pare para analisar tudo que você gosta e que você não gosta. E aí comece a escolher os acessórios, as roupas, começa a testar. Cores, veja quais cores você gosta mais. Se você não fez aquela consultoria de imagem em relação a cores, sugiro que você procure uma profissional e faça uma, porque isso também vai te dar muita, muita, muita clareza. É muito legal, eu já fiz e eu recomendo, tá? Perceba o que você gosta e o que combina com você. O que faz você se sentir bem e o que não faz. Foque no que você gosta, no que combina com você. Mas deixe claro e alinhe tudo com o seu objetivo. Principalmente, tenha uma imagem que te faça sentir confiante. Isso é muito importante. Por isso que você precisa testar cores, acessórios, roupas. Sim, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo confiante. Porque se você começa a colocar coisas que não combinam com você, ou só para se encaixar, ou para tentar passar uma imagem que você não é, você vai ficar frustrada, você vai se sentir confortável e vai acabar dando tudo errado, tá? Eu sei porque já aconteceu isso inúmeras vezes comigo. E lembre-se, a construção de imagem, ela é um processo. A sua imagem não vai ser definida em um passe de mágica. Isso leva tempo. A minha demorou 3 anos e meio praticamente. Se você ver os meus últimos conteúdos, eu falo muito
da época que eu comecei há 10 anos, depois de 5 anos, eu mudei muito. Por quê? Porque eu tava me descobrindo, e eu tava evoluindo, e eu tava mudando o tempo inteiro. Hoje, eu posso dizer para você que a minha imagem, ela, graças a Deus, não tem nenhum ruído com aquilo que eu quero passar, com aquilo que eu quero transmitir. Então, não vai ser amanhã que você vai conseguir descobrir tudo isso, tá? Isso aí você vai ter que começar a internalizar dentro de você e ir fazendo todos esses testes e ver realmente o que vale a pena e o que não vale. A imagem pessoal, ela tem o poder de tornar uma profissional competente, porém uma profissional competente que trabalha a sua imagem se torna imbatível, incomparável e irresistível. Ela se torna a única opção do cliente. Várias vezes, quando a gente mudou nosso conceito de marca aqui no estúdio e eu comecei a mudar todas as cores e a gente começou a vir de preto, que a maioria das minhas coisas dentro do meu guarda-roupa, elas são preto, eu gosto muito de estar de preto. As minhas clientes, elas começaram a me elogiar muito, 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 muito. Inclusive, muitos dos lugares que eu compro roupa, muitas das minhas clientes compram também. Uma amiga minha que ela vende pra mim, que ela tem uma loja aqui, inclusive, perto do meu estúdio, que ela vende pra mim, ela vende muito para as minhas clientes. Por quê? Porque, querendo ou não, acaba influenciando. E agora, a gente vai pro pilar, um dos mais importantes, que segura toda a nossa carroça aqui das nossas aulas, o posicionamento. O tal do lugar que a gente ocupa na cabeça da nossa cliente. Daí você me pergunta, como assim, prof? Eu sei que é confuso quando a gente fala isso, durante muito tempo foi confuso para mim também. Essa posição que você vai ocupar na cabeça do seu cliente, ela diz respeito a você. Ela só será percebida, não importa se você quer ser a mais cara, a mais barata, se você quer ser exclusiva, se você quer ser a inclusiva, não importa. Isso quem vai definir é você. Independente do lugar que você vai querer ocupar na cabeça da sua cliente, essa posição só será percebida através de 3 pilares, que inclusive eu coloquei no feed esses dias, que são os pilares da repetição, da constância e da coerência. O pilar da repetição é através da repetição que você vai construir dia a dia a sua percepção de valor. Você precisa repetir. É só através da repetição, dia após dia, que você vai conseguir construir sua percepção de valor. Segundo pilar, constância. Não tem como criar essas percepções sem mostrar o que você faz. Como que você vai criar a percepção de valor se você não mostra o que você faz? Repetição, constância, elas estão ali lado a lado, pois nunca é o que você faz, e sim quantas vezes você faz. E a coerência. Não adianta você querer ser uma marca de luxo e ter protocolos super baratos. Não adianta você querer ser uma marca exclusiva e todo mundo ter acesso a você. Então você precisa definir isso para então conseguir ocupar o tal lugar na cabeça do seu cliente. Eu vou usar uma analogia aqui com você agora, que é a seguinte. Imagina você dentro de uma sala de teatro, onde cada assento é uma qualidade sua. Tô falando aqui com a Maria, por exemplo. A Maria, ela é inteligente, é uma cadeira dentro do teatro. A Maria, ela é criativa, é uma qualidade, né? Então, é outra cadeira dentro do teatro. A Maria, ela é comunicativa, outra cadeira. A Maria, ela é esperta, outra cadeira. Cada uma dessas características, dessas qualidades, representam quem você é. Sua personalidade, e todos nós temos muitas qualidades e características dentro da gente. A gente é várias em uma só. Quando falamos de posicionamento, você precisa escolher qual cadeirinha dessas todas que a gente falou você quer dar foco, uma única cadeira. Por que eu falo que a gente precisa dar foco em uma só? Porque é através desse comportamento, dessa característica aqui, que você vai começar a se posicionar, a mostrar para sua cliente a forma que você está se comportando e a forma que você quer que ela se comporte também. Ou você escolhe o lugar que você quer ocupar, ou você será ocupada em outro lugar. Isso é uma regra, tá? Isso eu aprendi com uma mentora minha, que inclusive é muito verdade. Ou você escolhe, eu quero ocupar o lugar de ousada. Como eu, por exemplo, eu quero mostrar aquela imagem de poder, de luxo, de ser uma marca um pouco mais exclusiva, de mostrar realmente
que eu consigo te ensinar a faturar os 10 mil reais. Então, é com isso que eu vou jogar o meu jogo. Mas a Maria, ela quer mostrar que ela é mais acessível, que ela é mais calma, que ela é mais tranquila. Não tem problema nenhum. Você vai ocupar esse lugar dentro da sua cliente. É você que vai definir isso. Mas você precisa ver quais dessas características você quer dar foco. Porque ou você escolhe dominar a percepção que o seu público tem de você, ou o seu público vai te colocar onde ele quiser. Então, dependendo muito daquilo que você quer comunicar, esse vai ser o seu posicionamento. Hoje, eu vejo muita gente falando muito do posicionamento, o tal do posicionamento, mas o que as pessoas parecem que estão impondo quando a gente fala de posicionamento é como se ele fosse um item. É como se ele fosse uma coisa que a gente pegasse e colocasse ali. Por isso que a gente fala do blazer, da taça, disso, daquilo, mas não é. O posicionamento, ele é algo que a gente sente. A gente sente muito, ele não é algo tangível. É algo que as pessoas vejam e falam, nossa, eu adoro o teu posicionamento, eu adoro a forma que você fala, a forma que você faz as coisas, a forma que você... Isso é um posicionamento, não é alguma coisa que a gente coloca aqui, pronto, botei um blazer, uma taça, agora eu tenho um cenário bonito, então agora eu me posiciono. Não, não tem nada a ver com isso. Não é algo tangível, é algo que a gente sente. É aquilo que realmente a gente consegue transmitir para as pessoas, é o sentimento que a gente causa com aquilo que a gente transmite para as pessoas. Não existe certo ou errado, não existe você quer ser a Maria que é tranquila, que cobra um valor mais acessível, que é mais criativa, que é mais divertida. Não tem problema nenhum, não existe certo ou errado. Existe o que faz sentido para você, para sua marca e para o seu público. Se a Maria está conectando com as pessoas, com o público, a marca dela tá dando certo assim, por que eu vou dizer para ela ir lá e fazer diferente? O público dela é diferente do meu, ela é diferente de mim. E aí, agora eu quero te fazer uma pergunta que eu quero que tu responda aí do fundo do coração, que é, você sente que você se posiciona? Quando você disse que não, que você ainda não sente que você está posicionada, você já está posicionada. Você está posicionada como aquela que diz sim para tudo. Porque quem acha que não está posicionada é aquela que diz sim para tudo. Eu tô falando daquela que diz sim para tudo na vida, tá? Na sua vida mesmo, pessoal, não na sua vida profissional, porque na profissional daí é só ladeira abaixo, né? E eu sei disso porque eu já passei mais de 7, 8 anos nesse mesmo cenário. E quando a gente diz sim para tudo, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, a gente está dizendo não para nós mesmas. A gente fica com medo de dizer não para cliente ou de ter um comportamento do qual a gente esteja se posicionando, porque a gente fica pensando, tá, mas o que ela vai pensar? Será que daí se eu falar alguma coisa assim ou se eu me posicionar assim, ela vai ir para outra fulana? E aí começa a atacar em você a síndrome da amiguinha. Ela tá atacando novamente. E eu sei que isso dói de ouvir. A gente pensa, mas meu Deus, eu vou perder para fulana de tal se eu falar isso para minha cliente. E aí você começa a ficar triste, chateada. Por quê? Porque as clientes vão lá e fazem o que querem de você. Ou dentro da sua família, ou dentro da sua vida pessoal, você começa a dizer sim para tudo. E aí você começa a ficar triste, você começa a dizer não para você. Quantas vezes mais você vai ter que ficar dizendo não para você? Quantas vezes mais? Quantas vezes você já passou por aquela situação desagradável da cliente ficar pedindo desconto? Ou da cliente ficar comparando você com a fulana ou com a ciclana? O que você faz naquela situação deselegante quando a cliente vem e pede um desconto? Sem parecer rude? Ou aquela cliente que faz o protocolo e chega lá, mas eu pensei que era tanto. Às vezes a gente não sabe o que fazer. E existem alguns tipos de posicionamento do qual você precisa aprender a lidar com todas essas situações. Você vai perder clientes sim quando você se posiciona. E quem não quiser, sempre lembra daquela regrinha que eu falei para você, que vai 1 e vem 5, e tá tudo bem, mas não adianta você ficar dizendo sim para tudo, continuar aí com a síndrome da amiguinha, com medo de realmente se posicionar e perder sua cliente. E uma outra masterclass que eu participei, a mentora, ela falava assim, você consegue perceber que o tempo todo eu cito mentorias que eu investi, cito mentores? Nós precisamos de mentores.
Ela falava assim, o posicionamento, quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a dizer não, quando a gente começa a falar o que a gente pensa, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, existem duas vertentes, ou as pessoas começam a te amar, ou as pessoas começam a te odiar. Ou depois de um tempo elas te amam e te odeiam, ou depois de um tempo elas te odeiam e te amam. É assim. Quando você começa a se posicionar, entender, falar aquilo que você quer, mostrar como que é o seu trabalho, é desse jeito que é o seu trabalho, não existe, é um caminho sem volta, não tem mais como voltar atrás. E quando você começa a entender isso, você nunca mais vai precisar ficar justificando o seu preço ou o seu valor. Nunca mais. Então, o que eu quis dizer aqui com posicionamento, eu trouxe um conceito simples para que realmente você entenda que o posicionamento não é aquilo que hoje as pessoas tudo falam, ai, se posicione, ai, posicionamento. O posicionamento é o lugar que você vai ocupar na cabeça do seu cliente. De que forma você quer ocupar esse lugar. Ele não é um item. Ele é algo que a gente sente. E a gente sente muito, 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 muito. Então, vamos falar do quarto pilar, que é o pilar da estratégia. O que é estratégia? É ser intencional, parar de fazer as coisas só por fazer. Ah, eu vou lá e vou fazer um conteúdo raso só para ter o que postar. Ah, eu vou lá e vou postar uma foto só para ter o que postar. Ah, eu vou aparecer ali só para dizer que eu apareci. Você precisa planejar. Planeje. Tudo que a gente faz aqui é planejado. A gente não simplesmente inventa uma aula ou inventa uma linha editorial, a gente inventa as coisas e vai. Tudo que eu faço dentro do meu estúdio é planejado meses antes. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Grava isso, hein? Você precisa planejar, você precisa entender, eu estou fazendo isso porque o meu objetivo é esse e eu tenho tanto tempo para isso. Tenha clareza do seu nicho principal. O meu nicho principal é cílios. Mas eu falo que eu sou uma Lash Beauty, porque uma Lash Beauty é aquela que trabalha com vários protocolos, por mais que o nicho dela principal seja cílio. Eu não sou só o Lash Designer. Então, eu gosto muito dessa palavra Lash Beauty, por isso que o nome do meu produto se chama Beauty Boys Lab, que é o laboratório da Boys da beleza, porque engloba todo. Qual que é o seu principal nicho? Comece a colocar em prática o seu storytelling. Seja estratégica com ele. Hoje eu vou dar meu bom dia e logo eu vou emendar tal assunto porque eu quero lá no final vender o meu curso presencial. Lá no final eu quero falar para as minhas clientes que eu tenho 3 horários na agenda disponível. Aproveite, estude sobre os gatilhos mentais, domine os gatilhos mentais. Coloque prazos e determine os objetivos que você quer atingir com o que você está fazendo. A estratégia nada mais é do que você planejar aquilo que você quer fazer. Isso é uma estratégia. Não tem uma mágica que eu vou aqui te trazer. Eu não sei onde você quer chegar, eu não sei o que você quer fazer, como que eu vou vir aqui com várias estratégias para você. Estratégia de captação de cliente, posso dar 50 aqui agora. Estratégia de conseguir aluno é a mesma coisa. Quanto tempo você tem para isso? Não sei se o seu curso já está pronto, não sei como que está o teu estúdio, você já está boa o suficiente para atender. Estratégia nada mais é do que planejar dentro de um objetivo, o prazo que você tem e aonde você quer chegar com ele. A estratégia, ela é isso. E é isso que eu uso dentro do meu pilar como estratégia. Tudo ali dentro é pensado, nada é feito, nada tem ponta solta, como diz uma outra mentora minha. E o último, e não menos importante, é o pilar da técnica. E aí eu te pergunto agora, quantas técnicas você utiliza no seu estúdio hoje? Qual é sua gama de produtos, sua gama de protocolos, seu leque de protocolos? Aqui dentro do meu estúdio nós fazemos cílios, unhas, micropigmentação labial, hidratação facial. Agora daqui pra frente vai ter spa labial, spa de sobrancelhas, spa dos pés. Por quê? Porque eu quero que a minha cliente ela entre aqui e ela saia completa. Exatamente isso. Por que eu vou deixar a minha cliente ir para outro lugar, procurar outro lugar, se dentro do meu estúdio ela pode fazer tudo? E quando eu fazia só cílios dentro do meu estúdio, eu atendia 5, 6, 7 clientes todos os dias. Todos os dias. Era uma loucura aqui dentro, principalmente quando era só eu. E depois que eu comecei a aumentar o meu leque de protocolos dentro do meu estúdio, eu comecei a atender menos, comecei a passar mais clientes para minha equipe e o faturamento foi
o triplo, praticamente. Por quê? Porque com apenas uma cliente eu faturava o que eu atendia lá, ó, minhas 4, 5. Eu parei de olhar só para frente e comecei a olhar para o lado. E eu te garanto que se você começar a entender que com uma cliente só, você pode faturar o que você faturaria 5, te garanto que em menos de um ano você vai estar faturando seus 10 mil reais se você exatamente pegar só essa dica que eu tô dando aqui agora no gratuito para você, tá? Olha, eu quero que tu me diga depois, que tu venha falar comigo, que você me diga se realmente não está conseguindo faturar. Eu tenho certeza absoluta, porque é isso que eu vivo no meu dia a dia. São com esses protocolos que você tá lendo que faz o meu faturamento acima de 10 mil. Todos os meses acima de 10 mil reais. Desde que eu parei de ser uma profissional limitada e aumentei a minha gama de produtos, a minha gama de protocolos dentro do meu estúdio. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu vejo que muitas, tá, estão nesse caminho e eu fico sem entender por quê. Eu, como professora e como uma pessoa que atua no mercado todo dia, eu quero saber onde que está escrito que você tem que fazer só cílios. Porque eu, quando comecei, parecia que tinham colocado na minha cabeça que eu tinha que fazer só cílios. Eu esqueci que eu era uma profissional, que eu já tinha 5 anos de estrada e que eu sabia fazer muita coisa. Eu tinha esquecido completamente disso. E aí, olha só quanto dinheiro eu deixei na minha mesa. Gente, se eu pudesse voltar 5 anos atrás, eu estaria dando essa aula para você lá em Dubai agora, né? Mas, por isso que eu tô aqui para te dizer que olha só a oportunidade que você tem de aumentar, aumentando a sua gama de produtos. Olha só a oportunidade que você tem desde já de faturar o que eu não faturei nesses 5 anos todos, quando eu tava só aqui, ó, falando só de cílios, só de cílios, só de cílios. E aí, ousada, eu quero te dizer que hoje me intitulo de Lash Beauty, como eu já falei pra vocês. Por quê? Porque eu já não sou mais Lash Designer. Olha quanto protocolo eu, Sass Cláudia, Boys Ousada aqui, sua Boys Ousada, faz. Eu faço todos, sou eu que faço. Muitos deles aqui dentro do meu estúdio foi eu que ensinei pra todo mundo. E eu sei que aqui vai ter ousada, que é cabeleireira, que é micropigmentadora, que é nail designer, que é de todos os nichos da área da beleza. Às vezes você não faz um protocolo, como acontece aqui comigo. Chega cliente aqui pra mim querendo só fazer sobrancelha, querendo fazer só unha. Não são necessariamente todos esses, né? Por mais que o meu nicho principal seja cílio, vem cliente aqui querendo fazer só os outros protocolos, não querendo fazer cílios. Então você, ousada, que é de outro nicho que não seja cílio, eu falo de cílio porque é o meu nicho, né? Apesar de fazer todos os outros protocolos. Então, se você, que é cabeleireira, que é micropigmentadora, que trabalha só com sobrancelha, só com unha, que não trabalha com cílios, aplicar tudo que eu tô falando aqui pra você, eu tenho certeza que você vai faturar os seus 10 mil reais. Porque isso aqui é para qualquer pessoa que seja da área beauty, né? Por isso que eu falo que hoje eu sou Lash Beauty. Então, se você pegar tudo que eu te ensinei na aula 1 e na aula 2 e realmente aplicar, eu duvido que em menos de um ano, ou mentira, menos de 6 meses você já não está faturando os seus tão sonhados 10K. Tudo isso que eu trouxe aqui para você nessa aula é a base do meu filho prógono, daquele que antecipa, que vem com tudo, que vem arrasando, que é o BBL, o Beauty Boss Lab, para as mais íntimas, né? Para quem já é minha aluna mentorada, é o BBL. Tanto que eu falo que as minhas alunas e mentoradas, elas são as minhas BBLs. Lá dentro do BBL, todos esses pilares, eles são explorados a fundo, com o meu acompanhamento e acompanhamento da minha equipe. Mas calma. Calma que isso é assunto para outro momento, ninguém tá falando disso aqui agora. Então, nessa aula de hoje, na aula 2, você descobriu os meus pilares, que eu tô entregando aqui ouro para ti, tá? Ouro para ti, no gratuito, para você faturar alto no mercado da beleza e como aplicar isso no seu dia a dia, como aplicar isso no seu negócio. Isso, lembrando que é para todo mundo da área da beleza. E já se prepara, ousada, porque na sexta-feira de manhã sai a terceira aula da jornada do posicionamento 10K, que você vai conhecer o atalho para faturar os seus tão sonhados 10K mensalmente aí no mercado beauty. Você vai descobrir o passo a passo desse atalho e se eu fosse você, eu não perderia essa terceira e última aula. E se você gostou desse conteúdo riquíssimo que eu trouxe para você nessa segunda aula sobre os pilares
os meus 5 pilares, eu quero que você faça um comentário aqui embaixo mesmo dessa aula, contando quais desses pilares você vem negligenciando aí na sua jornada. Qual deles você mais se identificou? Qual deles você acha que você nem sabia que existia ou que você precisa melhorar e que você realmente teve clareza e fez todo sentido. Coloca aqui para mim nos comentários. Você também pode me contar o que você achou dessa aula, se você aprendeu algo novo, me conta, por favor. Pode mandar suas dúvidas também, que eu vou me preocupar em responder todas as perguntas pessoalmente. É muito importante que a sua interação, a sua história, a sua dúvida também pode inspirar outras ousadas, outros profissionais da área que estão também por aqui. E se você quiser, bate uma foto assistindo a jornada, me marca lá no Instagram, @sassclaudioboys, que eu vou ter o maior prazer em repostar o seu compartilhamento. Um beijo grande, fique com Deus. Eu espero do fundo do coração que você aproveite muito bem esse conteúdo. Até lá!